começar o programa Educação e Superação nas Terras do Bom Conselho. Oferecimento da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer de Cícero Dantas. Uma parceria entre escola e família, visando desenvolver as habilidades e competências da Base Nacional Comum Curricular para promover conhecimentos considerados essenciais para a formação do sujeito. Você, criança, adolescente de todas as idades, já se prepara, aperta os cintos que vamos embarcar em mais uma etapa de programação. Vai ter aventura, conhecimentos, músicas e dicas. Fica ligado, faça a atividade solicitada e envie para a sua professora ou seu professor. Não vacile, hein? Porque pelas ondas do rádio, vamos nos conectar. Programa Educação e Superação nas Terras do Bom Conselho, em sua segunda temporada. Participe, seja um ouvinte fiel. Olá, saudações a todos, caros ouvintes. O programa de hoje tem como tema Palavras têm poder nas crônicas literárias. Iremos enfatizar a importância da leitura e de quanto os gêneros literários influenciam no ato de ler. O nosso componente do dia é língua portuguesa. Desafiamos você, aluno, você, aluna, ao desafio de ouvir o nosso programa, se deliciar na arte de ler e escrever. Desejo a todos uma excelente escuta e uma super produção. E para iniciarmos, vamos a uma frase de Paulo Freire que afirma: a leitura do mundo precede a leitura da palavra, ou seja, linguagem e realidade se prendem dinamicamente. Ler não nos separa do mundo, pelo contrário, somos introduzidos nele de uma maneira diferente. A leitura nos liberta, abre a nossa mente aos campos do conhecimento e ao discernimento dos afazeres da vida. No programa de hoje, teremos como repertório musical a música de Silva com a participação de Anitta, nos mandando uma mensagem de otimismo. Tudo fica bem. E ainda temos Marisa Monte com a participação de Seu Jorge com a música Para Melhorar, afirmando que o sol sempre aparece depois de um dia nublado. Além do repertório musical, temos o quadro Deixa que eu conto, que ficará com a professora coordenadora dos anos finais, Adriana Santana, com o texto A Última Crônica de Fernando Sabino. Ainda temos no quadro Se Liga no que você vai aprender hoje, a coordenadora Naucilene Neves, da Educação Infantil, falando sobre o surgimento da crônica literária. E no quadro Curiosidades, teremos a coordenadora Josicleide Souza, que aborda sobre as curiosidades do autor Fernando Sabino. E para concluir o nosso programa, temos no momento Superação, o depoimento do aluno Arthur Souza, leitor mirim, falando sobre a importância da leitura. Dando continuidade, temos no quadro A Dica de Estudo de hoje, o coordenador Genivaldo, da Educação de Jovens e Adultos, com resumo do livro de Alice de A a Z. É isso aí, galerinha! E no programa de hoje temos um sorteio para vocês, ouvintes. Fiquem ligados, não vá perder essa oportunidade de crescimento literário. Se você voltar pra ela, tente não se arrepender. Vai ser difícil amar alguém sem se querer. Melhor fazer valer a pena, e é bem melhor se conhecer. Nas coisas do amor convém pagar pra ver. E fica tudo bem, fica tudo bem.
fica tudo bem. Fica, fica, fica tudo bem. Posso não saber de tudo, melhor às vezes nem saber. Mas uma coisa eu sei, ninguém vai te dizer. Amigo, amar alguém a fundo é coisa séria de querer. Cuide de quem te quer e cuide de você. Fica tudo bem. Fica, fica, fica tudo bem. 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 Se liga aí que vem o quadro Deixa que eu conto. Era uma vez uma história contada para toda a população, com magia, imaginação, criatividade e fantasia. Concentra, pode ter suspense, enigma e muita emoção. Suspense e mais, cada história vai ter uma lição, uma fantasia. E por falar em crônica, vamos ao quadro Deixa que eu conto. Vamos imaginar que o autor deste livro, Fernando Sabino, ele gostaria de concluir a sua produção, o seu livro literário, mas acabou ficando sem inspiração para construir esse livro. Então vamos compreender o que foi que aconteceu? Por isso que se dá o título do texto, A Última Crônica. A caminho de casa, entro no botequim da Gávea para tomar um café junto ao balcão. Na realidade, estou adiando o momento de escrever. A perspectiva me assusta. Gostaria de estar inspirado, de coroar com êxito mais um ano nesta busca do pitoresco, do irrisório no cotidiano de cada um. Eu pretendia apenas recolher da vida diária algo do seu disperso conteúdo humano, fruto da convivência que a faz mais digna de ser vivida. Visava ao circunstancial, ao episódico. Nesta perseguição do acidental, quer no flagrante de esquina, quer nas palavras de uma criança, no acidente doméstico, torno-me simples espectador e perco a noção do essencial. Sem mais nada para contar, curvo a cabeça e tomo meu café, enquanto o verso do poema se repete na lembrança. Assim, eu quereria que fosse meu último poema. Não sou poeta e estou sem assunto. Lanço então o último olhar fora de mim, onde vivem os assuntos que merecem uma crônica. Ao fundo do botequim, um casal de pretos acaba de sentar-se numa das últimas mesas de mármore lá longe, longe da parede de espelhos. A compostura da humildade, na contenção de gestos e palavras, deixa-se acrescentar pela presença de uma negrinha, de seus 3 aninhos mais ou menos. Laço na cabeça, toda arrumadinha no vestido pobre, que se instalou também à mesa. Mal ousa balançar as perninhas curtas ou correr os olhos grandes de curiosidade ao redor. 3 seres esquivos que compõem em torno à mesa, a instituição tradicional da família, a célula da sociedade. Vejo, porém, que se preparam para algo
mais do que matar a fome. Então passa a observá-los. O pai, depois de contar o dinheiro que discretamente retirou do bolso, aborda o garçom, inclinando-se para trás na cadeira, aponta no balcão um pedaço de bolo sobre a redoma. A mãe limita-se a ficar olhando imóvel, vagamente ansiosa, como se aguardasse a aprovação do garçom. Este ouve concentrado o pedido do homem e depois se afasta para atendê-lo. A mulher suspira, olhando para os lados, e reassegura-se da naturalidade de sua presença ali. Ao meu lado, o garçom encaminha a ordem do freguês. O homem, atrás do balcão, apanha a porção de bolo com a mão larga o pratinho, um bolo simples, amarelo escuro, apenas uma pequena fatia triangular. A negrinha, contida na sua expectativa, olha a garrafa de Coca-Cola e o pratinho que o garçom deixou à sua frente. Por que não começa a comer? Vejo que os três, pai, mãe e filha, obedecem em torno à mesa um discreto ritual. A mãe remexe na bolsa de plástico preto e brilhante, retira qualquer coisa. O pai se mune de uma caixa de fósforo e espera. A filha aguarda também, atenta como animalzinho. Ninguém mais os observa ali de mim. São 3 velinhas brancas, minúsculas, que a mãe espeta cuidadosamente na fatia do bolo. E enquanto ela serve a Coca-Cola, o pai risca o fósforo e acende as velas. Como, a um gesto ensaiado, a menininha repousa o queixo no mármore e sopra com força, apagando as chamas. Imediatamente põe-se a bater palmas, muito compenetrada, cantando no balbucio, a que os pais se juntam discretos. Parabéns pra você, nessa querida. Parabéns pra você, parabéns pra você. Depois a mãe recolhe as velas, torna a guardá-las na bolsa. A negrinha agarra finalmente o bolo com as 2 mãos sôfregas e põe-se a comê-lo. A mulher está olhando para ela com tanta ternura, ajeita-lhe a fitinha no cabelo crespo, limpa o farelo de bolo que cai ao seu colo. O pai corre os olhos pelo botequim, satisfeito, como se convencesse intimamente do sucesso da celebração. Dar comigo de súbito. Ao observá-lo, nossos olhos se encontram. Ele se perturba, fica constrangido, vacila, ameaça baixar a cabeça, mas acaba sustentando o olhar e, enfim, se abre no sorriso. Assim, eu quereria minha última crônica, que fosse pura como esse sorriso de criança. Depois de ouvirmos esta história, eu gostaria de conversar um pouco com vocês sobre a mesma. Vocês já tinham ouvido essa história? Lembra de ter estudado em algum momento? Qual foi mesmo o título do texto? A Última Crônica. Quem foi o autor? Fernando Sabino. Você já tinha ouvido falar nesse autor? Se não, não terá problema. Na parte Momento Curiosidade, com a nossa colega Josi, vocês ouvirão melhor, ok? E qual era a finalidade do autor ao entrar no botequim? Botequim é o mesmo que um restaurante que serve café, bolos, né? Então, qual foi a finalidade? Ele simplesmente entrou para se recolher um pouco, né? Tomar o seu café de manhã, provavelmente como de costume, esperando surgir uma criatividade para concluir o seu livro, a sua produção, certo? E realmente ele conseguiu ali naquele ambiente adquirir um momento ímpar, singular na vida dele, que foi justamente a comemoração do aniversário de uma criança de 3 anos, onde seus pais não tinham condição, né, para comprar um bolo maior, para saborear ali e dividir com ela aquele momento. Então, por conta disso, ele simplesmente conseguiu o dinheirinho para comprar uma fatia de bolo, conseguiram colocar as 3 velinhas representando a idade, cantaram os parabéns de maneira bem discreta, como se naquele ambiente não o coubessem, né? E aí, em seguida, eles se retiraram satisfeitos com aquela situação.
O texto também deixa claro palavras como negro, né, pretos, trazendo uma ideia de que naquele momento eles não se sentiam, faziam parte daquele ambiente, não se sentiam bem naquele ambiente, provavelmente por sofrer preconceitos, tanto a nível social quanto a nível de raça, né, de cor, né, referente à sua cor. Então, para concluirmos aqui, o casal senta-se no fundo do botequim. Por que motivo? Qual foi o motivo? Justamente por não se sentirem bem, né, naquele espaço e por querer um momento de privacidade em comemorar o aniversário da sua filha. A última crônica tem uma ideia de discriminação? Provavelmente sim, né? Ela traz essa ideia de que eles não se sentiam bem perante aquele ambiente, aquelas pessoas, né? Talvez fosse um ambiente visitado por pessoas que tivessem grandes condições financeiras e não seria o caso deles. É o que sente o autor quando o pai da menina olha para ele e sorri. Ele se sente muito feliz e realizado, porque ele percebeu que o pai estava satisfeito, né, em comemorar o aniversário da sua filha. E aí ele finaliza dizendo: assim eu quereria que fosse minha última crônica, tão puro como aquele sorriso. Estamos apresentando Programa Educação e Superação nas Terras do Bom Conselho, em sua segunda temporada. Voltamos a apresentar Programa Educação e Superação nas Terras do Bom Conselho, em sua segunda temporada. Conhecimento gera ação que promove transformação. Se liga no quadro. O que você vai aprender hoje? Se liga, hein? Que representam o gênero textual, marcado pela leveza da narrativa e pela origem dos temas. Se as crônicas têm origem no cotidiano, elas nascem da realidade, dos fatos, da verdade que só o cotidiano, que é a vida real, nos oferece. Por isso, existe uma ligação forte entre os jornais impressos, os televisivos ou blogs informativos. A crônica começa e toma forma na parte inferior das páginas de um jornal no século XVIII e, ao longo do tempo, ganha cada vez mais leveza e simplicidade de temas e de formas. Atualmente, a crônica pode ser dividida em alguns tipos de acordo com as características que apresentam. Temos a crônica lírica, que emprega a linguagem poética. A crônica de humor, muitas vezes busca o riso como forma de criticar a sociedade. E temos também a crônica narrativa, que se aproxima de um conto pela adoção de elementos narrativos como narrador, personagem, tempo e espaço. O gênero crônica geralmente nos é apresentado como aquele que tem relação com o tempo. Mas o tempo, ele mesmo, é algo tão amplo e ao mesmo tempo tão abstrato que fica difícil entender do que se trata algum gênero textual que tem relação com o tempo. Essa relação entre crônica e tempo começa antes mesmo de considerar a crônica como gênero textual. A relação começa na palavra em si e naquilo que ela contém. A crônica carrega com ela a palavra cronos, que, segundo a mitologia grega, Cronos era a personificação do próprio tempo, governante mortal, comandante do destino dos deuses igualmente mortais, ou seja, Cronos. Durante muito tempo, a crônica foi considerada um gênero literário menos importante do que os demais. Isso mudou e, atualmente, a crônica tem seu valor reconhecido como os demais gêneros. Um dos responsáveis por essa transformação foi Cândido, um dos mais importantes críticos literários brasileiros. Para ele, a crônica é especial, justamente por ser um texto próximo a cada um de nós. Ela
seria uma porta para entrar no universo inteiro da literatura, uma espécie de passaporte para o incrível mundo da leitura. Nos leva a pensar sobre como é preciso aproveitar o presente. Isso mesmo, o presente, justamente onde está a crônica. A crônica é o texto que lida com temas atuais e necessários do nosso cotidiano. Está relacionada ao dia a dia e à vida real. A crônica que a professora Adriana acabou de ler nos traz algumas reflexões. E agora, a nossa atividade do dia, vocês irão construir um texto com o seguinte tema. O tema é a primeira crônica. Nós acabamos de ouvir como foi a última crônica do autor Fernando Sabino. Agora chegou a sua vez. Como será a sua primeira crônica? Use a sua criatividade. Você pode ilustrar o seu texto e em seguida, assim que estiver pronto, envie para seu professor ou sua professora de língua portuguesa. E lembre-se, a crônica relata acontecimentos atuais. Sucesso na construção da sua primeira crônica. Quem é curioso aprende, descobre e abre portas cada vez mais para o saber. Nunca sabemos tudo. Eu e você podemos juntos ensinar, compartilhar e aprender sobre assuntos e coisas diferentes. Vamos curiar? Olá, queridos ouvintes. Você já ouviu falar no cronista Fernando Sabino? Fernando Sabino tem o perfil mais singular da literatura brasileira no século XX. É uma celebridade no sentido hollywoodiano e global da palavra. Aparentemente, assemelha-se a Érico Veríssimo e a Jorge Amado. Deles, no entanto, se distancia por ter construído sua obra em cima de sólida e removível e única paixão pela literatura. Fernando, além de apaixonado pelas letras, é um estilista impecável, um escritor que na mais tenra idade quis ser gramático, como confessou várias vezes. Fernando Sabino foi um perseguidor do santo grau da literatura. Por ser um perseguidor, viveu de maneira atormentada a relação entre a literatura e o catolicismo. O escritor Fernando Sabino seria tão pop quanto o Papa, não fosse ele tão modesto ao falar da própria atividade literária. Fernando Sabino, 1923-2004, foi um escritor, jornalista, professor e editor brasileiro. Recebeu diversos prêmios. Então, agora a minha curiosidade é com vocês, alunos ouvintes. O que é a literatura para você? Você lê com frequência? Que tipo de livro ou texto você gosta de ler? A leitura tem um lugar na sua vida? Costuma ler por obrigação? Gosta de ler? Que tal repensarmos o percurso como leitor? Começando pelo incentivo do programa de hoje. Acreditamos em vocês. Estamos apresentando Programa Educação e Superação nas Terras do Bom Conselho, em sua segunda temporada. Voltamos a apresentar Programa Educação e Superação nas Terras do Bom Conselho em sua segunda temporada. Oi, caros ouvintes. Eu sou Arthur Souza, aluno do 5º ano do Colégio Municipal Raimunda Neves Aguiar. Estou passando aqui para falar da importância da leitura. As escolas de Cícero Dantas estão realizando o projeto de leitura. É muito importante que todos os alunos participem. Ler e interpretar nos ajuda a tirar boas notas e aprender sempre mais. Ano passado eu avancei na leitura, graças ao meu empenho e dedicação.
e continuo me dedicando. Você também consegue. Siga as orientações da sua escola e do seu professor. Você acabou de ouvir o aluno Arthur Souza dando seu depoimento sobre a importância da leitura. E você, caro aluno, dos anos finais do ensino fundamental, você gosta de ler? Você tem dificuldade na leitura? Faça como Arthur, se dedique, leia revistas, gibis, faça as leituras que o seu professor indica e aprenda sempre mais. E agora quero desafiar você. Nos conte qual foi o último livro que você leu. Faça um breve resumo com suas palavras e escreva aqui nos comentários do Sistema Baiano de Comunicação ou nos mande para o WhatsApp 7999795387. Se você é nosso ouvinte, não dispõe de internet e acompanha o programa pela rádio, envie o seu texto para a sua diretora e peça para enviar o seu texto à Secretaria Municipal de Educação. Ou, se você dispõe de internet, repetindo, envia para o número 7999795387. Nos conte qual foi o último livro que você leu, do que ele fala. Atenção! Os 2 primeiros alunos que cumprem esse desafio e nos enviar o texto falando sobre sua última leitura ganhará um pequeno kit de materiais escolar. Mas atenção! É somente os primeiros 2 alunos que enviar o texto. A gente aguarda a sua produção! O conhecimento é como um jardim. Se não for cultivado, não pode ser colhido. Desafios ou dificuldades é normal. Calma, respire, pensa e vamos juntos aprender cada vez mais. Para isso, vamos ao quadro. A dica de estudo de hoje é: uma Alice diferente. Em um mundo nada mágico, pobre, desamparada, lidava com a violência do pai e as mesmices da mãe, sem recursos materiais, mas cheia de vontade de crescer, de ser gente, ganhar independência. É apaixonada por livros, mas não pode comprá-los. Certo dia, mexendo em uma velha enciclopédia na casa de uma provável patroa, Alice encontrou uma imagem e a biografia de uma mulher que se tornou emblemática para ela, Josephine Baker. Quem seria aquela linda negra em saia de bananas? Onde encontrá-la? Esta é uma Alice adolescente que pede redenção. Mesmo cheia de agruras, sua história não deixa de lado os encantamentos. Encante-se também. Programa Educação e Superação nas Terras do Bom Conselho. Em tempos difíceis, podem ser oportunidades únicas de nos reinventarmos individual e coletivamente no processo altamente criativo de inovação social. Este programa é um oferecimento da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer, com exibição do Sistema Baiano de Comunicação e da Rádio Regional, nas segundas, quartas e sextas-feiras. Não fiquem de fora!